O tema de hoje é Deus manda matar, parte 2. Estou fazendo esse estudo adicional deste tema, Deus manda matar, colocando mais alguns versos bíblicos que não foram inseridos na parte 1. Então, na descrição deste vídeo, você vai encontrar o link da parte 1 para poder ver a primeira parte desse estudo. Então, só para relembrar, vamos ler 2 versos de 1 Samuel 15, que é o texto base. E o verso 2 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Como foi dito na parte número 1, então é muito estranho Deus mandar quebrar 2 mandamentos, o de matar animais e de matar pessoas, sem que seja de uma maneira lícita, como numa guerra, e não seja em legítima defesa. Então, só relembrando, quem matar o animal deverá restituir o dono com outro animal, que foi dito no estudo anterior. E quem matar deverá ser morto. Então vamos acrescentar algumas passagens que não foram citadas na parte 1. Em relação aos animais, observe Mateus 6, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Então eu coloquei esse verso aqui apenas para mostrar que Deus cuida dos animais. Deus cuida das aves. Afinal, toda a criação depende do Eterno. Salmo 147, a partir do verso 7. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Então observe aí o cuidado de Deus ao providenciar alimento, aos animais. E observe que na natureza existe a cadeia alimentar, em que um animal se alimenta de outro animal, e com isso mantém um equilíbrio na natureza. Quando o homem interfere nesse equilíbrio, é que ocorrem problemas na cadeia alimentar e na própria natureza. Então, por exemplo, se o homem dizima as rãs, a gente vai ver uma proliferação em excesso de insetos. Mas se deixarmos que Deus tome conta sozinho da natureza, ou melhor, a própria natureza se cuide sozinha com as leis perfeitas que Deus criou, tudo permanecerá em equilíbrio. Então, se nós quisermos conhecer o caráter de Deus, entender se Deus mandou matar mesmo ou não, se foi fruto de uma má interpretação dos homens, de uma imaturidade espiritual do homem daquela época, devemos conhecer a lei de Deus, pois nela se encontra o caráter de Deus. Pela qualidade das leis se reconhece o caráter do legislador. Então observe o Deuteronômio 22, que faz parte da Torá, o verso 6. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixará ir livremente a mãe e os filhotes. Tomarás para ti, para que te vá bem, e prolongues os teus dias. Então o livro da lei diz que, se encontrarmos um ninho de ave com filhotes ou com os ovos, a gente não deve mexer para que os filhotes não morram e assim possam sobreviver e manter a natureza, como foi dito, em equilíbrio. Observe mais uma citação do livro da Torá em Êxodo 23, verso 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, não é um boi qualquer, é o boi do teu inimigo, ou o jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, olha o que diz o livro da lei. Se nós encontrarmos um boi desgarrado, ou mesmo um jumento de um inimigo, devemos cuidar daquele animal.
Então Deus mandaria matar os animais de um povo inimigo? Qual a explicação racional que os homens dão? Agora vamos ver mais alguns versos relacionados com pessoas. Do livro da lei, Deuteronômio 21, a partir do verso 10. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vire entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disto a tomarás, tu serás seu marido e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois as tem humilhado. Então observe, quando você capturar uma mulher de um povo inimigo, era para matar? Não era, né? Então observe que se um homem do povo de Deus se afeiçoasse por uma mulher estrangeira e de um povo inimigo, ele deveria levá-la para sua casa, rapar a cabeça, trocar a roupa, cortar as unhas e ficar 1 mês na sua casa. Por que rapar a cabeça? Para ver se o amor ali é verdadeiro e não é apenas um desejo exterior carnal do homem em relação à mulher. Então, se mesmo depois de 1 mês, ela, não tendo a beleza de quando ela foi capturada, o homem ainda amasse aquela mulher, se interessasse por ela, mesmo ela sendo despida da sua beleza exterior, isso prova de que era amor de fato. Então, ele poderia se casar e tornar ela por mulher. Mas se ele não se agradasse dela, né, fosse apenas uma paixão carnal, fosse apenas uma atração visual, deve deixá-la ir por conta própria, ou seja, dar a liberdade. Porém, de nenhuma sorte deveria ser vendida por dinheiro algum, e nem a tratar mal, pois as tem humilhado. Esse é o Deus verdadeiro, um Deus que ama os inimigos. Então observe, quem pensa que Deus manda matar um povo inimigo, quem pensa que Deus manda matar crianças de peito, quem pensa que Deus manda matar animais, está se portando imaturamente, assim como as pessoas de outras religiões que fazem a mesma coisa em nome de Deus, como por exemplo os islâmicos radicais, que matam em nome de Alá, em nome de Deus. E observe também o que acontece no nosso mundo de hoje. Crianças que são adotadas e educadas, tanto moralmente quanto espiritualmente, ou seja, passando princípios religiosos, passando o ensino do Evangelho. Essas crianças não crescem, na maioria das vezes, porque há exceções, evidentemente. Essas crianças não se tornam, depois de adulto, pessoas de bem? É claro que sim. Então, a troco de que Deus mandaria matar crianças de peito? Se você pegar todo o povo de uma nação má e iníqua, todos eles são más e iníquos, é a mesma coisa que hoje a gente afirmar que na favela só mora bandido, traficante. Isso é verdade? É claro que não. Tem pessoas que nascem ali, crescem ali, mas não têm essa índole. Então é muito fácil generalizar. E como eu disse no estudo anterior, nós não pedimos para nascer. Nós não escolhemos o lugar onde vamos nascer. É Deus que nos planta e nos semeia no lugar onde Ele deseja. Então, e se fosse nós que nascesse lá no meio dos amalequitas? Será que a gente gostaria que um povo viesse e matasse todo o nosso povo?
Evidentemente que não. Lembramos também que Ruth era idólatra. E ela não fez parte, inclusive, da genealogia de Jesus? Que, aliás, não tem também uma prostituta? A Tamar, a nora de Ruben, onde ela se prostituiu com o próprio sogro, com Ruben? Então, meus irmãos, ser humano é ser humano. Todos são filhos de Deus. Todos são gerados à imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que há pessoas que são como o filho pródigo, que se rebelam contra as leis do Criador, que saem da casa do Pai e vão viver segundo suas próprias vontades. Mas esse filho deixa de ser filho para o Pai? De maneira nenhuma. Basta o filho se arrepender e o Pai o recebe de volta. Que, aliás, todo bom pai deveria fazer, né? Provérbios 24, verso 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, ele desagrade e desvie dele a sua ira. Então eu estou certo, vejo o meu inimigo cair, tropeçar, se dar mal na vida, e eu fico feliz, contente. E aí o que acontece no verso 18? Deus vai ficar bravo comigo. Eu deveria mostrar amor, compaixão. Mas o que eu fiz? Eu tive uma atitude pior do que a do inimigo. Senti prazer na sua queda, tendo conhecimento de Deus, que é mais grave. Provérbios 25, a partir do verso 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Eu vou postar agora as várias traduções. Então nós temos aí a Almeida Atualizada, a Corrigida e Fiel, a Revista Corrigida, a King James, a NVI e a Bíblia de Jerusalém. Observe aí que a maioria das traduções diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Então é para mim ir lá matar o inimigo? Claro que não. A menos que em legítima defesa, durante uma guerra, questão de vida ou morte. Mas quando o inimigo já está dominado, se ele pedir comida, devemos dar. Se ele pedir água, devemos dar. Romanos 12, a partir do verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, né? Por quê? Porque nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento do Deus verdadeiro. Devemos dar o exemplo. Quando depender de nós, tende paz com os homens. Agora, Jesus não disse que quem bater numa face devemos dar a outra? Essa é uma má interpretação, porque as pessoas interpretam literal os ensinos de Jesus e não espiritualmente. Quando alguém bater a face esquerda, mostre a outra, ou seja, apresente o outro lado, o bem. Isso não quer dizer que vamos deixar a pessoa bater do outro lado. Aprendemos que Deus não condena a defesa, como eu falei, a legítima defesa, mas Deus condena a vingança. Então, se o meu inimigo me atacou e eu o matei, é legítima defesa. Se o meu inimigo me atacou, eu o desarmei, eu não devo matá-lo, porque aí é vingança. Então, qual é o ensino correto do Evangelho? Pagar o mal com o bem, apresentar o outro lado e nunca se vingar. Então, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança.
Se tivemos que esperar a vingança, que seja de Deus e não nossa. Como diz aqui a palavra, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, olha a citação de Provérbios que Paulo colocou, que eu acabei de ler, né? Há uns minutos atrás. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha que lindo o ensino de Jesus, de Yeshua, em Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então devemos amar os inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Quando chove, a água não cai na casa do bom e do mal, do justo e do injusto? Cai. E quando sai o sol, não cai sobre ambas as casas, do bom e do mal, do justo e do injusto? Sim. Deus faz acepção de pessoas? Não faz. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Está vendo como nossa conduta deve ser diferente do mundo? Se a gente ama só quem ama a gente, é muito fácil. Qualquer pessoa faz. O que a gente faz de especial? Continuando, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então Jesus nos ensina para ser perfeito, como nosso Deus, nosso Pai é perfeito. Então, a ideia de vingança provém de pessoas carnais. A ideia de vingança não provém de ser um filho de Deus. Mesmo a vingança de Deus, a gente vai ver daqui a pouco, ela é com amor. Ela é com misericórdia. Isaías 55, verso 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Como eu disse, todos são filhos de Deus. Para o Pai, todos são filhos. Basta o filho se arrepender, ele volta para casa. É recebido como filho. O que acontece é que os homens, a teologia tradicional, limitam o poder de Deus, limitam o perdão de Deus, colocando apenas em 20, 30, 50, 100 anos a possibilidade de arrependimento. Agora, se somos filhos de Deus, vivemos só 30, 50, 100 anos, não somos criados à imagem e semelhança de Deus? Somente Deus pode matar a existência de um filho. Mas ele vai fazê-lo? Ah, mas nós encontramos morte dada por Deus a pessoas. Sim, mas a morte é espiritual. E quando muito, carnal. Mas a morte carnal vai aniquilar a alma e o espírito? A morte espiritual vai aniquilar a alma e o espírito? Não. A morte espiritual é a separação da comunhão do Filho com o Pai. Desta alma, desse espírito, com o espírito e a alma do Pai. Apenas isso. Vive em trevas. Mas quando esse filho se arrepende e clama, o Pai ouve. Ezequiel 18, a partir do verso 25. No entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Olha o que Deus está dizendo. Vocês falam que o meu caminho não é direito. Mas é o meu caminho que não é direito ou é os vossos que são tortuosos?
Então, olha o que Deus diz no 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Observe, esse morrerá aqui não é na carne, mas é no espírito. É morte espiritual. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Mas ele já não estava vivo? Sim. O que quer dizer conservará ele a sua alma em vida? Então, assim como morte é separação do espírito e da alma do filho com o espírito e da alma do pai, a vida é o oposto. É a comunhão plena e verdadeira do filho com o pai. Verso 28, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Repito, morto espiritual. Lucas 6, a partir do verso 27. Diga-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amai o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Está vendo a diferença? E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Olha aí, até com dinheiro. Você só vai emprestar para quem vai pagar? Então isso é amor ou é interesse? Então, se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Então observe o nível espiritual dos ensinos de Jesus, dos evangelhos. É muito acima do que os homens pensam e apregou. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus é benigno. Então, mesmo com os ímpios e os povos ímpios e pagãos, Deus é benigno. Ah, mas não vai ter justiça de Deus? Deus não vai colocar no castigo? Vai. Mas o que é um ser benigno? Que não tem maldade. Então o castigo não é eterno, em primeiro lugar, conforme entende a teologia tradicional, e também não vai aniquilar a alma, o espírito para sempre. Que é muito fácil ser Deus, né? Não concorda comigo, eu vou lá e mato. Está resolvido o problema. Qualquer Deus faria isso. Mas o Deus dos deuses, quando tem um inimigo, trata com justiça, segundo as suas obras. Porém, tem com finalidade resgatar o inimigo, resgatar o filho perdido de volta para casa. É outro nível de Deus. Então, pois Deus é benigno até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Lucas 19, a partir do verso 9. Olha que interessante essa passagem. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Preste bem atenção, uma parábola. Visse estar perto de Jerusalém e parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar.
Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado a posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todos que têm dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que lhe tem lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-mo aqui e executai-os na minha presença. Deus está mandando matar os inimigos de novo? O mesmo Deus que falou que quando a gente emprestar não deve se preocupar em receber o dinheiro de volta, e que aqui nessa passagem, Deus que puseste o meu dinheiro no banco para que ele rendesse. Será que Deus está falando de dinheiro nessa parábola? Será que Deus está falando para executar literalmente, matando os inimigos nessa parábola? É evidente que não. Devemos entendê-la espiritualmente. Quando a gente promulga o Evangelho, anuncia o Evangelho, prega o Evangelho, como Jesus fez, nós levamos vida e morte para as pessoas. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê já está julgado, já está morto. O reino de Deus é online. Observa aí João 5:24. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 3,18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas observe que a vida continua, e vai continuar após a grande tribulação. Isaías 65 e 66, quando fala do novo céu e nova terra, que aliás é citado nos últimos capítulos de Apocalipse, diz que quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado, e quem morrer aos 100 anos será ainda jovem. Então observe que a vida continua. E observe que Deus colocou a serpente no Éden. Ou ela pulou o muro do jardim. Deus não tomava conta direito do jardim e ela entrou lá. Não, foi Deus que colocou a serpente lá. Cã foi deixado dentro da arca, um dos filhos de Noé. E não foi através de Cã, de seu filho, Canaã, que o mal voltou tudo de novo? Onde Paulo disse para nós em 1 Coríntios 5,5 para nós entregarmos a Satanás, para que o espírito daquela pessoa seja salva no dia do Senhor. Isso mostra que o mal, ele tem uma utilidade. Isso mostra que o mal é o instrumento que Deus utiliza para salvar. O castigo que Deus utiliza é para salvar. Então Deus é benigno. Isaías 65, verso 25, olha que interessante. Do novo céu e nova terra. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha, como o boi. O pó será a comida da serpente. Olha o Satanás aí. Ele vai continuar comendo pó. Pó será a comida da serpente.
Porque eu não conheço nenhuma serpente que se alimenta de pó. Uma serpente, um réptil de verdade, se alimenta de outros animais. Mas aqui está falando de outro tipo de serpente. Pó será a comida da serpente. Ou seja, haverá ainda morte. Porque a morte faz com que o corpo volte ao pó. Então a serpente vive de morte. A serpente vive do pecado dos homens. Observe aí o texto de Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos e é ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Veja aí Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Portanto, a vida continuará na terra, como ocorreu após o dilúvio. A lei não é espiritual? O que significa os ciclos de 7 anos para o descanso da terra? Não é isto que diz a lei? Semearás 6 anos e no 7º ano darás descanso à terra. E não são 7 ciclos de 7 anos e depois entramos no jubileu? A lei não é espiritual? Então novas sementes são plantadas na terra. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Deus não muda. Deus trabalha até hoje e continuará trabalhando amanhã, depois da manhã, sempre. Qual a função de Deus? Não é criar? Qual é a função de Deus? Não é governar? Sobre quem? Então, antes da terra existir, Deus era Deus. Antes da terra existir, haviam filhos, haviam anjos, havia trabalho. Então, novas sementes são plantadas na terra. E quem são as sementes? Então, que nós possamos compreender mais o caráter do Eterno, conhecendo a sua lei, conhecendo a sua vontade, entendendo os propósitos de Deus, que são mais altos do que os dos homens, e separando daquilo que é do homem e daquilo que é de Deus. Deus jamais manda matar quem quer que seja, pois para isso Deus pode muito bem fazer sozinho. Ele é o único que tem direito de tirar a vida carnal de quem quer que seja, seja animal, seja homem, seja criança. E ele o faz através de terremotos, através dos desastres naturais, como os vulcões, maremotos, tsunami, mas jamais Deus mandará o homem descumprir um mandamento seu. Em toda a palavra, nos ensinos que são de Deus, Deus jamais manda quebrar um mandamento. Deus jamais manda odiar o inimigo. Deus jamais manda se vingar do inimigo. Porque Deus sempre diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Sede perfeitos, como nosso Pai é perfeito. Sede misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Um abraço a todos e shalom, shalom.